diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Jesus ele quebrou as barreiras do preconceito, da religião, da cultura, da sociedade. Jesus queria passar por Samaria porque ele queria alcançar aquela mulher e também os samaritanos. Então você, que de repente não participou semana passada, o resumo da mensagem é esse. Nós colocamos algumas coisas preciosas. E nesse momento nós vamos dar continuidade a partir do versículo 27. Bem-vindos à série expositiva do Evangelho de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 27 ao 42. Vamos nos colocar em pé, em reverência às Sagradas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27 até o versículo 42. Mantenha sua Bíblia aberta. Depois, após a leitura, para você estar acompanhando, nós estarmos meditando juntos aí, tá bom? Diz assim, versículo 27. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. Mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para comer? Versículo 34, Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro o que colhe. Então os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Bem, nós vamos entender um pouco o que aconteceu após esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. A partir do versículo 27, a gente pode perceber que os discípulos, acompanhem na sua Bíblia, os versículos 27 diz que os discípulos ficaram admirados que Jesus estava falando com uma mulher. Isso nos chama a atenção por conta da cultura daquele momento, onde Jesus estava. Não era natural um homem ali estar conversando com uma mulher, e principalmente se o homem fosse mestre, como Jesus era reconhecido pelos seus discípulos, reconhecido pelas pessoas como mestre. Então ele quebrou todos os paradigmas, os preconceitos, para estar falando com aquela mulher. E os discípulos chegaram e viram Jesus conversando com ela e ficaram muito admirados com a atitude de Jesus. Mas Jesus não estava preocupado com o que iam pensar dele, Jesus não estava preocupado com o que iam dizer dele, porque na verdade, quando nós sabemos quem nós somos, nós não nos preocupamos tanto com o que pensam de nós. Porque Jesus sabia quem ele era, a sua identidade. Muitas pessoas às vezes ficam preocupadas o que vão pensar, o que vão dizer, mas nós temos uma identidade. Quem está em Cristo aqui nessa noite? Então,
Todos nós recebemos uma nova identidade. E essa nova identidade que recebemos, vai haver críticas, vai haver comentários, vai haver pessoas questionando, como questionavam sempre a autoridade de Jesus, o que Jesus estava falando, pregando. E Jesus não estava preocupado com o que iam pensar, porque ele sabia da missão que ele tinha. E como povo de Deus, nós precisamos saber qual é a nossa missão. Aquilo que Deus tem para cada um de nós. E aí, seguindo ainda, eu queria conversar com os irmãos. Semana passada falamos sobre a mulher transformada, agora que foi a mulher samaritana. Agora nós vamos falar sobre a cidade ali que foi transformada pelo poder do Evangelho. Dos versículos 28 a 29, aí a gente pode extrair uma lição para as nossas vidas, que é o quê? O testemunho pessoal da obra de Cristo em nós. Todos nós queremos que a nossa cidade seja transformada, não é verdade? Mas para que isso aconteça, é necessário cada um ter na mente o quê? O testemunho pessoal da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez em nós. Versículo 28, a mulher samaritana, após esse encontro com Jesus, saiu pelas ruas da cidade. Ela saiu pelas ruas da cidade falando para todo mundo: olha só o que aconteceu comigo, eu encontrei um homem, alguém que falou coisa, será que não seria ele o Cristo? Qual foi a pregação da mulher? Versículo 29, qual foi a pregação dela? Venham comigo e vejam um homem que disse tudo o que eu fiz. Então o testemunho pessoal é muito importante se nós queremos ver o nosso bairro transformado, se nós queremos ver a cidade transformada, se você quer ver a sua família transformada, há uma responsabilidade na sua vida, na minha vida, de quê? De testemunhar. O que é testemunhar? É falar, é abrir a boca. Essa mulher, a mulher samaritana, ela abriu a boca e falou com todos da cidade. Ela começou a anunciar: olha o que ele fez, ele me falou tudo o que eu já fiz. Ele falou coisas que eu nunca ouvi. E nós estamos acostumados aqui, não é verdade, a ouvir coisas que ninguém nunca nos falou. Nenhum homem é capaz de falar aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo através da palavra. Esse evangelho de João, ele vai nos ensinar aí as palavras de Jesus, aquilo que Jesus veio fazer, e não há ninguém que possa falar como Jesus falou. Quem pode dizer eu sou o caminho? Quem pode dizer eu sou a verdade? Quem pode dizer eu sou a vida, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós demos ouvidos um dia, e essa mulher deu ouvido e começou a testemunhar, começou a falar, começou a dizer para todo mundo, para todos que ela conhecia. Aqui, quando a gente terminar o culto e voltarmos para nossa casa, é uma caminhada, temos que testemunhar. Se alguém perguntar para você como foi o culto, olha, foi maravilhoso. Por quê? Porque eu tive um encontro com Jesus. Quando nós entendemos que o nosso objetivo é ter um encontro com Jesus, como essa mulher, ela foi algo surpreendente para ela, ela não esperava. Ela teve um encontro com Jesus e não parou naquele encontro. Ela saiu pelas ruas da cidade, versículo 28 e 29 fala isso. Ela saiu falando para os seus compatriotas, para os seus amigos, para os seus colegas. Se nós queremos ver a nossa família transformada, nós não podemos ficar com a boca calada. Lembra do que eu tenho dito muito, né? Crente e o cristão, né? O crente fica com a boca calada, mas o cristão, ele abre a boca para falar: Jesus Cristo é o Senhor. Ele abre a boca para dizer: olha o que ele fez comigo. Como é importante o testemunho pessoal. Aqui na altura do campeonato, aí, Evangelho de João, estamos no capítulo 4, a gente já viu no capítulo 1, o evangelista João dizendo, ele é o verbo. Já vimos também João Batista declarando que Jesus era o Cordeiro, né, de Deus que tira o pecado do mundo. Já vimos Maria também lá no casamento dizendo: olha, façam o que ele disser para vocês. Quantos testemunhos! E agora a mulher samaritana vai dizer: olha, será que ele é o Cristo? Porque o que ele falou eu nunca ouvi. E realmente, por isso que é importante estarmos na casa de Deus, por isso que é importante meditarmos na palavra, porque nós só vamos ouvir aquilo que a internet não tem a nos dizer, aquilo que os jornais não têm a dizer, mas a palavra de Deus tem a nos ensinar, tem a nos orientar, tem a nos capacitar. Vamos seguir no texto ainda. Como que uma cidade pode ser transformada? Preste atenção aí, do versículo 30 ao 33. Através do compromisso com a obra do Senhor.
Versículo 30. Os moradores da cidade, daquela mulher samaritana, foram até Jesus. Mas como é que estavam os discípulos nessa altura do campeonato? A mulher samaritana, depois de algum momento ali com Jesus, que Jesus pregou para ela, falou para ela, já saiu dali. Olha, eu preciso falar, eu preciso anunciar. Onde estavam os discípulos nesse exato momento? Acompanhe, olha só no versículo 8 lá. Diz que os discípulos foram até a cidade comprar o quê? Comida. Olha a preocupação dos discípulos, comida. Agora no versículo 31, olha só, os discípulos falam, mestre, e aí? Chegou a hora de comer, por que você não se alimenta? Como é que está escrito na sua Bíblia? Enquanto os discípulos diziam a Jesus, mestre, coma, mestre, se alimente, mestre, faça aí um lanche. Afinal de contas, a gente viu lá no versículo 8, que eles tinham ido à cidade a comprar, não sei o que eles foram comprar, qual era o tipo de comida que eles foram comprar, mas eu queria que você prestasse atenção, no versículo 32, a resposta de Jesus. Jesus, eu tenho que comer uma comida que vocês não conhecem. O meu alimento é fazer algo que vocês não conhecem. Aqueles discípulos de Jesus estavam preocupados com a alimentação. E qual é a nossa preocupação nos dias de hoje? Eu imagino como era difícil para Jesus, porque Jesus estava sempre ensinando e as pessoas não aprendiam. No capítulo 4 que a gente está estudando aí, versículo 15, a mulher samaritana não entendeu quando Jesus falou da água da vida. No capítulo 2, versículo 20, diz que os fariseus não entenderam o ensino de Jesus sobre a ressurreição. No capítulo 3, versículo 4, Nicodemos não entendeu sobre nascer de novo. E os discípulos ali estavam naquele exato momento sem entender ainda ou compreender a missão de Cristo. Precisamos ter discernimento das coisas de Deus. Eu vou repetir, presta atenção. Precisamos ter discernimento das coisas de Deus, amém? Assim como muitos discípulos estavam no mundo da lua, eles estavam próximos de Jesus, mas estavam no mundo da lua. Enquanto Jesus tinha acabado de evangelizar aquela mulher, eles voltaram ali do mercado com as compras, com os alimentos, e eles estavam preocupados em alimentar Jesus, dizer, Jesus, come aí. E Jesus, não, o meu alimento é outro. Os discípulos, eles perderam ali o foco da missão de Jesus. E quantas pessoas perdem o foco na caminhada com Deus, na caminhada cristã? Começam andando, caminhando, mas de repente perdem o foco. Esses homens, eles perderam o foco. Os discípulos estavam preocupados em comer. A gente já leu o versículo 8, citei, né? Eles foram comprar comida. Versículo 31, mais uma vez eles falando de comida. E qual era a preocupação de Jesus? Qual é a preocupação de Jesus nesse momento que nós estamos aqui na casa de Deus, que estamos meditando na palavra dele? É te capacitar, é me capacitar, é nós estarmos capacitados o quê? Através da sua palavra para podermos compartilhar essa palavra. Os discípulos ali estavam ali preocupados com a comida, esse era o foco deles. Quantas pessoas perdem o foco quando não entendem a missão de Jesus, não compreendem o que Jesus quer fazer? Essa mulher samaritana estava motivada, ela foi falando, Jesus estava motivado e os discípulos preocupados com comida. Qual é a preocupação sua nessa noite? Qual é a nossa preocupação? O que ocupa a nossa mente? O que você tem ocupado a sua mente dia após dia? Temos falado desde janeiro que esse é o ano da palavra. É o ano que Deus separou para que nós estivéssemos a cada momento nos alimentando da palavra. E aí, quando a gente pensa sobre a obra do Senhor, e eu disse ali, né, do compromisso, o compromisso que nós temos que ter. A mulher começou com testemunho, agora o compromisso dos discípulos, como é que ficou esse compromisso, essa responsabilidade? Qual é a responsabilidade que nós temos como povo de Deus, como povo do Senhor, nesse tempo de desespero, onde as pessoas, é natural pensar numa roupa nova, pensar numa comida, não, o que eu vou me alimentar? A preocupação da igreja, do cristão, deve ser o quê? Se alimentar da palavra, compartilhar deste alimento, que é a palavra de Deus. Se nós formos honestos aí com o que os discípulos estavam falando ali, era algo necessário, não é verdade? Eles foram procurar comida para Jesus e para eles também. Mas
Jesus queria dar uma nova lição para eles. A comida seria importante, a roupa é importante, mas o que é mais importante na vida do cristão e da igreja é o quê? A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então, Jesus ali ele vai dizer, o meu alimento é outro. Qual é o alimento do cristão? O que nós temos alimentado, colocado para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa? Quantos de nós, às vezes, no mundo inteiro, às vezes escancar as portas, né, para que o mal possa entrar, para que o inimigo possa entrar, para que as coisas que roubam a paz, roubam a alegria, roubam a esperança. A gente estava vivendo um tempo atrás, tinha alguns programas na televisão que era, como é que é? Você pode me ajudar aí. É hora do coronavírus, era mais ou menos assim, era de manhã, todo dia de manhã, era 1 hora, se vocês lembrarem o nome do programa, pode falar aí. Mas era, vamos falar de coronavírus. Então era de manhã, era de tarde, era de noite. E hoje, a gente sabe também que está sendo assim. Tem horários que você está ali o dia inteiro, aí você vai para a internet o dia inteiro. E aí eu sempre digo o quê? Tempo nós temos. Só que às vezes nós não aproveitamos o tempo. Os discípulos estavam ali preocupados em trazer, Jesus se alimenta, e Jesus estava querendo ensinar para eles, olha, tem algo muito especial para acontecer. Esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo onde nós estamos aprendendo a aproveitar o tempo ou desperdiçar o tempo. Estamos tendo a oportunidade de vivenciar um tempo de qualidade com Deus, com a nossa família, ou desperdiçarmos isso, preocupados com outras coisas, preocupados com aquilo que não nos edifica, preocupados com aquilo que não vai nos alimentar espiritualmente. O pão é necessário, a comida é necessária, mas esse alimento aqui, né, Jesus, mais à frente a gente vai estudar isso, capítulo 6, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então esse é o alimento mais importante para você hoje, para mim hoje. O alimento mais importante para o cristão é a palavra de Deus. E quantas pessoas têm se alimentado de notícias, de fake news, de notícias que não levam a lugar nenhum. E aí o que nós temos que fazer a cada momento é estarmos focados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Os discípulos tinham uma grande missão. Deixa eu falar um negócio para cada um que está aqui. Deus tem uma grande missão na sua vida, uma grande obra. Você que está nos ouvindo, Deus tem uma grande obra na sua vida. Agora, o que a gente pode ainda entender para que a cidade possa ser transformada? Quando eu falo cidade, porque foi essa cidade aí, de Sicá, uma cidade de Samaria, mas como que Duque de Caxias, como que a sua família, como que o bairro pode ser transformado? Através, em terceiro lugar, da obediência à obra do Senhor. Obediência. Obediência. Quero lembrar um versículo que já meditamos aqui nessa série, João 3,16. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele... Qual era a missão do Pai dada a Jesus? Jesus tinha que vir fazer o quê? O Filho veio, né? Se entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus tinha uma missão clara. Os discípulos tinham também uma missão clara. A igreja tem uma missão clara. Qual é a nossa missão? Qual é a missão da igreja? Qual é a missão do povo de Deus? Sabe, Jesus ensinou muito sobre a importância de obedecermos à vontade do Pai. Esse é o alimento necessário, obediência. Às vezes as pessoas pensam tanto, né? Sacrifícios, olha, isso vai me custar, mas tudo que Deus quer da sua vida, da minha vida, é obediência. Vamos falar todos juntos, obediência, vamos lá? Obediência. Obediência. Quero citar Tiago 1,22, quando Tiago escreveu, dizendo, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. E algumas versões vai dizer, com falsos discursos. O que Deus mais espera de nós é o que? A prática da palavra, a obediência à sua palavra. Nós não podemos nos enganar e muito menos ficar paralisados.
A pandemia ainda existe, o mal ainda existe, mas nada disso pode paralisar a sua fé. As coisas estão acontecendo, as coisas estão difíceis, a nossa oração como igreja é o quê? Eu tenho que orar para que uma vacina chegue. Mas antes da vacina chegar, nós temos que nos lembrar que nós não temos um espírito de covardia, de medo, né? Como que a gente vai usar esse espírito de ousadia dado pelo Senhor, pelo seu Espírito? Obedecendo a palavra. Como obedecendo a palavra? Meditando na palavra, lendo a palavra, estudando a palavra. Uma das coisas muito importantes que nós temos que fazer, e nós estamos fazendo nessa série aí do Evangelho de João, né? É ler o texto. Depois a gente vai entender o contexto e aplicar na nossa vida. O que isso tem a ver com a nossa vida? Depois, no final, eu vou pedir a Tânia para colocar lá nos grupos. Eu descobri agora um vídeo que tem o Evangelho de João, demora 3 horas, você vai assistir o Evangelho de João, tudo que está escrito aqui, mas é bom, né? Quem vê, semana que vem, faz um sinal, quem assistir, não precisa assistir tudo, pelo menos os versículos que a gente vai meditar, semana que vem, que é a cura do oficial do rei. Então, quando você consegue visualizar ali, você tem uma visão, né, do que realmente aconteceu. Para todo o Evangelho demora 3 horas, mas você pode ver ali os versículos, aquilo que te chama a atenção, vai te ajudar muito a compreender um pouco mais. Mas como que a cidade pode ser transformada? Como que a sua família pode ser transformada pelo poder de Jesus? Aí, através da atenção à obra do Senhor. Versículo 35 ao 38, a gente vai perceber Jesus dando a oportunidade aos discípulos para trabalhar. E nesse exato momento também nós temos a oportunidade de trabalhar. Certa vez eu ouvi alguém dizendo que, olha, quando alguém vai para a igreja, eu pergunto, né, você veio para trabalhar ou para dar trabalho? Não é isso? Então, o que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo? Estamos trabalhando ou dando trabalho? Como Jesus, ele queria chamar a atenção ali dos discípulos para a obra do Senhor. Versículo 35 diz lá o seguinte, diz assim, que na verdade, o meu óculos já foi encomendado, sexta-feira eu pego ele. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita, eu porém digo para vocês, levantem os olhos. Levantem os olhos. E aí essa ação eu queria chamar a sua atenção. Jesus, quando disse para ele, levantem os olhos, enxerguem. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que levantar os olhos para enxergar aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que Ele quer mudar, aquilo que Ele quer transformar. E Ele vai usar quem? Você. É a sua vida. A maioria dos comentaristas afirmam que esse versículo tem a ver com a colheita espiritual. E Jesus sempre ensinando, a gente aprendeu nas parábolas, né? Jesus sempre usava as coisas próximas. Ele, olha ali, olha o campo, olha isso. E ele visualmente apontou para os discípulos. E a maioria dos comentaristas dizem, olha, Jesus estava preparando eles para a colheita espiritual que ia acontecer. A gente começou lendo o texto e vendo que enquanto a mulher samaritana foi lá falar de Jesus para todos os seus conhecidos, amigos e não conhecidos, os discípulos estavam ali ainda preocupados com a alimentação, com o bem-estar de Jesus. Claro, isso era um cuidado também, mas Jesus estava ensinando para eles, olha, tem algo mais para ser feito, tem algo mais para ser feito. Para você que está aqui, nesse exato momento, tem algo mais para ser feito através da sua vida. Deus quer fazer coisas maiores através de você. Sabe, os discípulos estavam ali ainda, sem perceber isso, e Jesus mais uma vez utiliza aquilo que eles conheciam. Olhem os campos, prestem atenção, levantem os olhos. E nessa noite, nós temos que abrir os olhos, levantar os olhos, né, e entender que o Senhor, Ele quer, nesse tempo que nós estamos vivendo, colher muitas vidas para a glória do Senhor, amém? Para a glória de Deus. Quem colhe recebe, Jesus vai falar, né? Quem colhe, a diferença de quem colhe, de quem semeia, não importa quem colhe. A gente pode citar Paulo, escrevendo também na sua carta, né? Quem semeou ou quem colheu.
No reino de Deus não importa se foi você que convidou, se foi você que falou, o que importa é a colheita espiritual que Deus quer fazer. Jesus quer salvar muita gente ainda. Muitas vidas foram salvas, mas eu creio que Jesus ainda vai salvar muitas vidas ainda. Os discípulos precisavam estar em estado de prontidão. Nesse exato momento, você está preparado? Você está pronto? Está preparado para fazer aquilo que o Senhor quer? Presta atenção. Fique em sinal de alerta, de prontidão. Jesus estava dizendo para eles, olha, levante os olhos, olhem os campos, estão prontos para a colheita. Está preparado para ser colhido. Está preparado para vocês ir lá e buscar. E os discípulos pensando, ué, o que será? O que ele está querendo dizer? Transformar vidas, famílias, pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Será que você está atento ou distraído? Será que você está ligado ou desligado? Será que você está preparado ou despreparado? Será que você está aéreo, igual os discípulos estavam aéreo ali, sem entender as coisas, nesse tempo que nós estamos vivendo, de medo, de angústia? Não compartilhe as notícias que todo mundo vai colocando aí não, compartilhe coisas boas, grava um áudio para alguém dizendo, olha, estou orando por você, compartilhe a mensagem com alguém, olha, Jesus tem algo para fazer na sua vida, compartilhe um versículo, compartilhe a palavra do Senhor dessa forma, nesse tempo. Tem gente que está distraído, e às vezes a gente fica, olha só, está distraído, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, lembra que eu disse algo novo? Coisas novas estão chegando para a sua vida em nome de Jesus. Quais são os resultados das ações contidas aí, na vida da mulher samaritana, nessa cidade, e os discípulos preocupados com a comida, e aí? A plenitude, quinto lugar, da obra redentora do Senhor, sabe? A gente vai perceber, aí a partir do versículo 39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por conta de uma atitude de uma mulher que saiu pregando, que saiu falando, olha, eu não sei muito bem, mas ele falou tudo que eu fiz, olha, eu não sei muito bem, mas vamos lá ouvir o que ele tem a dizer, vamos ouvir o que ele tem a falar. A mulher poderia falar muitas coisas, mas ela disse somente isso, e eles foram até Jesus, e aí a gente vai perceber, do versículo 40 ao 42, 39 ao 42, eles pedindo para Jesus, fica um pouco mais. Primeiro a mulher teve um encontro com Jesus, agora os seus amigos, familiares, vizinhos, também tiveram um encontro com Jesus, e qual foi o pedido deles? Jesus, fica um pouquinho mais. E aí não é tão bom, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente pode caminhar, e a gente diz assim, olha, poderia ser um pouquinho mais, A Dora que está ali, no outro dia, o pastor, o culto é uma bênção, poderia ser um pouquinho mais. Eu falei, não, por enquanto vai ser assim, mais para frente a gente vai ter as participações musicais, vamos voltar com algumas coisas, e poderia ser um pouco mais. Por quê? É muito bom estar na presença de Jesus, amém? Os discípulos ali, os samaritanos ali daquela cidade pediram, fica um pouco mais, fica com a gente aqui. O texto vai dizer que Jesus ficou mais 2 dias ali com eles, ensinando, falando, anunciando. Eles declararam, eu quero estar mais tempo contigo. Pra gente, antes da gente concluir, quantos querem passar mais tempo com Jesus aí? Esse tempo não é somente aqui, em casa. Passe tempo com Jesus, passe tempo com Ele. Os samaritanos foram até Jesus e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da palavra de Jesus, versículo 41. Quando Jesus começou a falar, eles falaram, não, é isso aí. É isso aí que nós queremos. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos na nossa vida. Tudo que nós precisamos é da palavra de Jesus. Sabe? Você já entendeu tudo que está escrito sobre essa obra de Jesus, a obra do Senhor, e a gente percebe o cuidado aí do evangelista João em escrever tudo direitinho, narrando tudo o que aconteceu, para produzir na nossa vida o quê? Fé e esperança. Se Jesus fez isso através de uma mulher que era condenada por todos ali, não é verdade? O que Ele não pode fazer através da sua vida, da minha vida, do seu povo? O que Ele não pode fazer através de você? Somos falhos, não somos melhores, do que aquela mulher samaritana, aquela pecadora.
somos pecadores, mas pela graça de Deus nós somos pecadores alcançados pela graça. Já recebemos Jesus Cristo como Senhor. Ela estava naquele processo ali, ainda, né, de libertação, de transformação, e o pouco que Jesus fez se tornou muito, porque ela alcançou uma cidade. Ela passou alguns momentos com Jesus ali. Vocês vão ter oportunidade de assistir no vídeo lá. É pouquinho esse versículo aqui, demora tão pouco tempo. E a gente às vezes tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, né, com Jesus. O que nós não podemos fazer? Se uma mulher samaritana, ela teve tão pouco tempo, e Deus fez grandes coisas através da vida dela, eu creio que o Senhor fará grandes coisas através da sua vida também.